Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua casa e que Ele abençoe também a toda a sua família. É um prazer retornarmos mais uma vez com o programa Não Desista. E essa é a mensagem para você que está aflito. Por mais que a sua situação seja grave, por mais que seja complicada, não desista, porque há uma saída, há uma solução para você. Há uma saída para você que está aflito, angustiado, deprimido, desesperado. Há uma saída para você que já não sabe mais o que fazer da vida devido a tantos problemas que você tem vivenciado. A palavra de Deus é muito clara. O Senhor Jesus convida os aflitos, os oprimidos, aqueles que já não suportam mais a dor e o sofrimento, para que elas recebam a paz, para que recebam alívio, para que recebam a solução para todos os seus problemas. E é isso que nós vamos mostrar aqui no programa de hoje, como temos mostrado em todas as nossas programações. Se o mesmo Deus do passado, se Ele é igual, se o Deus que fez maravilhas no passado, se aquele Jesus que curou tantas pessoas, que libertou, se Ele continua o mesmo Jesus, como nós cremos, então os milagres do passado vão se repetir também e se repetem nos dias de hoje. E é o que vamos mostrar para todos vocês. Relatos, depoimentos de pessoas que conseguiram vencer, que estavam numa situação crítica, numa situação de dor, de desespero, numa situação de aflição, mas que conseguiram vencer. Caso você queira conversar, desabafar, caso você queira entrar em contato conosco para incluir o seu nome na oração, você pode, nesse instante, ligar para a nossa central de atendimento. Os pastores estão à disposição de todos. É o 21 836 8008. Se você quiser agora mesmo desabafar, contar os seus problemas, se você quer um conselho, uma palavra, uma orientação, você pode, nesse instante, ligar aí para a nossa central, tá bom? E você também que está a acompanhar o nosso programa pela página da Igreja Universal no Facebook, igrejauniversal.pt, você também pode entrar agora aí na nossa página e pode colocar o seu pedido de oração, você pode fazer também o seu comentário. Entre aí na página da Igreja Universal de Portugal, igrejauniversal.pt, e aí você vai poder acompanhar também os relatos, os depoimentos, e você pode colocar lá também o seu pedido de oração, você pode fazer o seu comentário dos relatos, dos depoimentos, enfim, você tem todas as condições de entrar em contato conosco. Eu vou colocar agora uma matéria que fala dos problemas que as pessoas enfrentam nos casamentos, nos relacionamentos, problemas nos relacionamentos. E vamos falar de relacionamentos conjugais. Eu queria que você visse essa matéria. Logo após eu estarei aqui com um casal, no nosso pequeno almoço hoje. Eu vou conversar com um casal dentro de instantes que eu gostaria de apresentar para todos vocês daqui a pouquinho, tá bom? Depois da matéria eu retorno. O nascimento de um filho, os anos de relacionamento, o avançar da idade, tudo serve de pretexto quando se fala de afastamento do casal. A verdade é que ele existe e a culpa é tão somente do marido e da mulher. Como fazer um relacionamento funcionar? A pergunta dá aso a inúmeros textos e dissertações na internet. Especialistas em relacionamentos exibem dicas para um casamento feliz e duradouro, para que o amor não acabe e para manter a chama acesa. Mas quando se trata de relacionamentos, quando um não quer, dois não funcionam. Em Portugal, 50% dos casamentos acabam. A taxa de divórcios é tão elevada que supera grande parte dos países europeus. Em praticamente todos eles, a resposta são diferenças irreconciliáveis. A verdade é que ninguém casa a pensar em divórcio e muitos casais, antes de chegarem a este extremo, mantêm durante anos uma relação de aparência apenas para evitar chegar ao divórcio. Vivem casados, mas afastados na mesma casa. Agem publicamente como um casal, mas em casa não trocam ideias, não conversam, não passeiam, nem têm uma vida conjugal normal. Mas o que leva um casal que antes era apaixonado, hoje a viver separado dentro da mesma casa?
e porque deixam arrastar a relação até esse ponto sem que nada seja feito para o evitar. O esfriamento conjugal não acontece repentinamente. Aliás, é um processo tão lento que é impossível que o casal não se aperceba, só que pensa que passará com o tempo, e é aí que está o grande problema. O afastamento conjugal não passa nem se resolve, a não ser que o casal faça algo para impedir a sua progressão. E o grave nestes casos é que nem todos se apercebem do quanto o esfriamento pode minar a relação e a própria família. Quando um casal não está bem, tudo o resto começa a ficar comprometido. O multimilionário mata-se por desconfiar de traição da mulher. Mata 3 mulheres para esconder traição. As notícias são mais que muitas e todas elas mostram como a traição pode pôr fim a uma relação e até acabar com uma vida. Homens e mulheres estão hoje igualados quanto aos números da traição. Se antigamente eram eles quem mais traía, hoje elas não se ficam atrás. Se há uns anos eles traíam e elas perdoavam, hoje há cada vez menos tolerância com estas situações. Homens e mulheres perdoam cada vez menos o adultério dos companheiros, apesar de, em muitos casos, as infidelidades serem toleradas na sociedade. Portugal continua a ser um dos países da Europa onde mais se casa e onde mais se divorcia por traição. Numa sociedade pautada por valores tradicionais, a traição cai como um balde de água fria que mostra a fragilidade das relações e a importância de investir nelas para as evitar. Mas a verdade é que por trás de uma traição está muito mais do que uma relação frágil. Está a baixa autoestima, insatisfação na relação, carências físicas e emocionais, questões culturais, vingança e, principalmente, falta de valorização da pessoa e da relação. A verdade é que todos nós, homens e mulheres, precisamos de carinho, amor e atenção. Todos nós procuramos alguém com quem partilhar a vida, alguém com quem conversar, com quem rir, com quem chorar. Essa necessidade é básica e existe desde a criação do homem. Mas quando o homem ou a mulher vive só, estando casado, quando o companheiro que escolhemos para a vida nos ignora, não dá atenção devida, preferindo o trabalho, os filhos ou os amigos, então essa necessidade básica de amor e compreensão que existe é canalizada para outras pessoas. E, infelizmente, é nestas situações que surgem, na maioria dos casos, as traições, as desconfianças, as discussões e, consequentemente, o divórcio. Muito bem. E para falar sobre essa questão da separação, dos problemas conjugais, eu tenho aqui o casal, tenho aqui à minha esquerda o doutor Liberto e à minha direita a sua esposa, a Sofia, né? Então, Sofia, bem-vinda. Doutor Liberto, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bem, nós mostramos essa matéria aí falando de casamentos fracassados e eu queria que vocês comentassem, eu vou começar o testemunho hoje contigo, Sofia, sobre essa questão da vida sentimental. Bem, vocês são casados há quanto tempo? 12 anos. 12 anos, né? Antes, doutor Liberto, a senhora teve outros relacionamentos? Tive um namoro, mas não foi avante, porque havia ali um sentimento de ciúme, desconfiança, sem razão, e aquilo sugava completamente. Era ciumenta? Era eu não. Ele era possessivo, ciumento? Muito. Era super controlado. Houve uma altura que eu até odiava o telemóvel, porque já não suportava. E depois foi difícil para acabar, porque depois tive que fazer quase uma ameaça que ia contactar a polícia, porque... Vocês chegaram a morar juntos? Demos início do apartamento, mas viver juntos, não. Depois eu acabei por romper essa situação. Depois de comprar o imóvel ainda foi pior. Aí parece que foi proibida de ter contacto com a minha família, com o meu irmão, seja com os meus pais, com o meu irmão, que são as pessoas mais próximas. E então, se a situação estava daquela maneira, ainda estava solteira, imagina depois. Quer dizer, ele era o tipo da pessoa que possessiva, que só queria para ele, e tem muitos homens que são assim. Então, a mulher dele, ele não aceita que ela tenha nem contato com os pais.
Exato. Então a mulher tem que ficar exclusiva para ele, viver em função dele, tudo é ele, tudo é ele. Que é aquela pessoa extremamente egoísta, além de pegajosa, é egoísta, é aquela pessoa que não deixa a outra ter liberdade. Então, você teve um relacionamento assim? E é só namoro, não foi conjugal, não é? Quer dizer, imagina se fosse, né? Exato, daí eu sair fora mesmo, acabar o relacionamento. Mas mesmo assim durou 12 anos? Não, nesta situação foi 6 anos. A esse, namoro. 6 anos. Houve um outro relacionamento? Depois deixei passar um tempo, depois conheci o meu marido. Sim, mas antes foi só esse relacionamento, então? Antes do depois seu foi marido. aqueles namoricos assim, nada de especial. Antes desse, antes do meu marido foi este. Foi um relacionamento mesmo que durou 6 anos. Exato, mas Ok. não... Agora, no seu caso, doutor Liberto, vamos servir, Sofia, pode servir o café, o pequeno almoço? Se preferir, aqui tem leite, tem café, tem o suco. Você também em casa, se quiser, se eu pudesse oferecer a você o pequeno almoço, eu ofereceria, mas, não é? Mas de qualquer forma, você é bem-vindo aqui ao nosso pequeno almoço nessa manhã, enquanto eu converso aqui com um casal que viveu situações difíceis, como muitos casais têm vivido, situações complicadas, situações difíceis, problemas no relacionamento que sempre surgem, mas só que em alguns casos esses problemas se tornam muito graves, conforme nós vimos aí na matéria. O ciúme é um dos problemas gravíssimos do relacionamento. E em alguns casos ele chega a ser tão terrível, tão cruel, que por ciúme as pessoas acabam fazendo coisas horríveis, como por exemplo um homem tirar a vida da mulher por ciúme. Quantos crimes passionais nós temos visto nos jornais, nas reportagens? A pessoa que não aceita, por exemplo, o final do relacionamento. Bom, doutor Liberto, nós já conhecemos um pouco da sua história aqui nos nossos programas, mas hoje nós estamos tratando mais aqui da situação do relacionamento. No seu caso, pelo que eu conheço um pouquinho da sua história, foi um dos problemas, né, da sua vida. Um dos problemas, a vida sentimental. Fala aí, como é que era antes da Sofia? Eu tive muitos relacionamentos, porque eu sempre tentei encontrar, buscar a tranquilidade para a minha vida. E pensava eu que havia de encontrar, ou seja, ia experimentando, ia tendo vários relacionamentos, até encontrar a pessoa certa. Só que a partir de uma determinada altura, a decepção sempre tomava conta, ou seja, quanto mais eu me dava à outra pessoa, depois aquilo era um ciclo repetitivo, ou seja, começava a passar pelas mesmas situações em todos os relacionamentos. E fui-me decepcionando, até chegar a um ponto que eu já não acreditava nos relacionamentos. Eu disse, eu nunca vou casar, sempre vou ser solteiro, vou ter um relacionamento agora durante um ano, depois ele acaba, depois arranjo outro relacionamento. E foi assim que, quando conheci a Sofia, não acreditava realmente que fosse dar certo. Para mim era mais um. Bom, vamos mostrar aqui a mesa para todos conhecerem a história do casal. Antes então da Sofia, vários relacionamentos. Todos fracassados. O problema mais era da sua parte ou das outras pessoas? O problema era da minha parte, porque eu dava-me demasiado. Era sincero, ou seja, em demasia, e depois eu acabava por ser prejudicado pela minha emotividade, a minha sinceridade em excesso, e acabava por sair magoado nesse processo. Bom, qual foi o seu relacionamento mais duradouro? Cerca de 3 anos, mas sempre com separações dentro do... Ou seja, durou 3 anos, mas aí ao fim de 6 meses terminava, depois estávamos 2 meses... Mas chegou a morar com essa pessoa? Não. Nunca cheguei a ter... morava sempre em casa dos meus pais.
Quer dizer, tinha uma vida íntima, mas cada um em sua casa. Cada um em sua casa. Uhum. Esse foi o mais duradouro, né? Foi o mais duradouro. Bom, e as consequências de uma vida sentimental desajustada? Porque todo homem, a gente sabe que o homem só consegue se firmar mesmo na vida quando ele encontra uma pessoa que serve como o seu ponto de apoio, aquela pessoa que dá o equilíbrio para ele. Porque o homem, ele precisa de alguém ao lado dele que tenha a cabeça boa, que possa lhe dar conselhos bons, que possa caminhar com ele. Quando ele encontra essa pessoa, ele cresce na vida, ele avança. É como foi perguntado uma vez para um grande empresário, bilionário dos Estados Unidos, o segredo do sucesso dele. Qual o segredo do sucesso? E ele imediatamente respondeu: o segredo do meu sucesso é o meu casamento. Eu estou com a mesma mulher, e ele falou há quantos anos ele estava, me parece que há mais de 4 décadas, ou quase 4 décadas, com a mesma mulher. Ele disse: olha, estou casado com a mesma mulher até hoje, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, principalmente entre as pessoas ricas, né? Porque as pessoas trocam de parceiro, trocam de marido, de mulher, como se trocasse de roupa, né? As pessoas já casam, parece que já programado, né, Sofia? Parece que já está programado para o tempo como se fôssemos comprar um produto e já tivesse ali, ó, tempo de validade. Então dura até tanto tempo. Então, como se o casamento fosse assim. Vamos casar, mas vamos casar para durar até tanto tempo. Então, essa é a realidade do mundo atual, né? Exato. Também é para aquela procura da pessoa casar, mas quer continuar a ter vida de solteiro. Hoje em dia acontece. É o que mais acontece, principalmente por parte do homem, né? E das mulheres também. Das mulheres também. Será que já está igual o homem e mulher nesse sentido? Daquilo que eu vejo, não querendo, mas... Tá. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que, em termos de traição, já se igualou. Lá a pesquisa deu metade, que tanto homens quanto mulheres traem igualmente. Agora, nesse quesito, por exemplo, do homem ser mais ciumento do que a mulher, isso é uma realidade, né? Sim, se bem que hoje em dia também já está mais esbatido. Eu penso que a exposição que hoje o casal tem nas redes sociais, nos Facebooks, todo esse tipo de exposição que existe, gera mesmo o ciúme, porque o homem tira fotografias com a colega, posta no Facebook, o homem vai sair, encontra alguém, tira uma fotografia, posta no Facebook, e depois isso é tudo utilizado um bocadinho contra o casal, porque divide o casal. Essa exposição, uma exposição demasiadamente mediática, que é o que acontece com as pessoas famosas. As pessoas famosas não têm um relacionamento estável porque expõem, do meu ponto de vista, expõem em demasia o seu casamento e até a sua intimidade, e depois isso acaba por falecer, ou seja, o casamento dessas pessoas acaba por falecer devido a ser tão exposto. E isso hoje em dia acontece muito através das redes sociais. Quando você conheceu a Sofia, como é que estava a sua vida? Estava numa fase em crescente, ou seja, eu tinha passado por uma situação de sistema nervoso muito alterada, depois estabilizei, e a nível dos relacionamentos eu disse assim, bom, em princípio eu não vou casar, não vou ter ninguém fixo, e portanto estava-me a começar a acomodar à ideia de viver solteiro. Comprei casa para solteiro, já estava a pensar em ter carro de solteiro, e então estava numa fase em que tinha saído um bocadinho daquela questão de não me conseguir ser bem sucedido sentimentalmente e começar-me a acomodar a esse tipo de vida. E eu acredito que hoje em dia existam muitos homens e muitas mulheres que tenham também esse espírito de querer viver a vida dessa forma. E eu estava a entrar nesse ponto assim. E principalmente os que tiveram muitas decepções, que chega uma hora que a pessoa se cansa, né? Aí eu não quero passar mais por isso, então chega, para mim chega, já basta o que aconteceu com a fulana, agora não quero mais.
E ela acha que a felicidade da vida amorosa não é para ela. Então ela pensa, eu vou ter alguns casos por aí, vou me divertir, mas vou seguir a minha vida só. Mas não era essa a sua intenção. No fundo, você procurava esse ponto de equilíbrio. Você procurava alguém que pudesse estar contigo ali, porque você tinha sonhos, tinha planos na vida. E normalmente, nós queremos dividir os nossos sonhos com alguém, né? Porque eu via, por exemplo, no relacionamento dos meus pais ter um relacionamento duradouro e eu queria encontrar isso para mim também, porque via que o meu pai acabava por se alicerçar na minha mãe e a minha mãe se alicerçar no meu pai, e então eu queria buscar isso para mim. Mas chegou a uma altura que eu fiquei frustrado, porque não conseguia, por mais que eu procurasse, não conseguia ser bem-sucedido nessa área. Então eu disse, olha, vou ser feliz da minha forma, vou ser feliz da minha maneira. Graças a Deus que não tive nenhum filho pelo caminho, porque senão tinha ficado ancorado num relacionamento que não daria certo, nunca daria certo, e até conhecer a Sofia. Bom, agora teve a questão da depressão que entrou na sua vida e nós já vamos entrar nessa parte. Mas vamos servir o café. Olha, para você que está em casa, isso aqui é tudo de verdade. Porque normalmente em televisão tem o pão falso, né? O café é tudo mentira. Né? Nas novelas a pessoa finge que está bebendo água, mas não tem nada dentro do copo. Né? Vai pegar uma fruta, a fruta é de plástico, mas aqui é tudo de verdade. É tudo de verdade, é pão mesmo. É pão de verdade, pode comer à vontade. Olha, tem um suco ali, acho que de laranja. As frutas ali são de verdade, nada de plástico, tudo de verdade. Então você, talvez acompanhando a nossa programação, esse é o nosso pequeno almoço de hoje com o casal, o Dr. Liberto e a Sofia, que tiveram experiência, e o Dr. Liberto vai falar dentro de instantes da questão da depressão. Depressão que é algo terrível e que ela torna a pessoa totalmente incapacitada, né? A pessoa pode ser inteligente, pode ser formada, pode ser uma pessoa de uma mente esclarecida, mas quando vem a depressão, você não chegou a ter depressão, né, Sofia? Olha, se eu tive, não a percebi. Mas lembro-me que tive alturas no passado que estava num estado assim um bocadinho mais impaciente, recordo-me. Eu lembro-me de ir abrir a porta do meu local de trabalho na altura e uma chave que é tipo estrela, quebrar aquilo como se fosse manteiga. Foi uma situação que eu pensei que estava muito tensa, exatamente. Por exemplo, no relacionamento anterior. Portanto, se estava, não me apercebi, queria resolver a situação. Pronto. E daí saltar fora e... Bom, depois que terminou o relacionamento de 6 anos, depois de quanto tempo do fim desse relacionamento que vocês se conheceram? Foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Nós trabalhávamos juntos, entretanto. Colegas de trabalho. Depois, quando eu ia tomar o reforço da manhã, calhava no mesmo horário que o Liberto também ia tomar. Pequeno almoço. Pequeno almoço. Exatamente, tudo começou com o pequeno almoço. Reforço do dia. Exatamente. Então quer dizer que começou assim. Ali na manhã, no trabalho, um pequeno almoço. Exatamente. Um olha para o outro, tem aquela troca de olhares, né? Então, aí na troca de olhares, percebendo que deu ali aquele magnetismo. Ela desenhava muito bem. E eu dizia a ela, olha, tens um dom, desenhas bem, já não precisas tirar um curso, porque já nasceste com essa capacidade de fazer os desenhos. Então foi por aí. Depois ela começou-me a mostrar os desenhos dela, os desenhos que ela fazia, que tinha no cacifo guardado. Depois foi por aí que começou a nossa intimidade. Aí de repente surgiu o desenho de coração e tal. É verdade. Bom, aí se aproximaram a partir desse diálogo aí, de troca de ideias. E então, depois de quanto tempo surgiu realmente o relacionamento sério? O bicho foi tão rápido. Quando dei por mim, já estava... Mas há uma questão, porque
nessa fase da minha vida, quando eu conheci a Sofia, eu disse assim, eu vou fazer teste, vou fazer um teste. Nunca fiz isso, nem sei porque é que fiz. Hoje em dia sei porque é que fiz. Mas eu disse, vou fazer um teste, vou testar. Se ela, perante determinadas questões que eu fizer, ela responder como eu espero que seja, então ela é a pessoa que eu procuro. Eu não sabia do teste, né? Não, é que eu também estava a fazer o mesmo. Ah, é? Um testando o outro. É. Exato. Que coisa, hein? Então vamos você achando que estava sendo esperto e ela também fazia o mesmo. Vamos 3 meses, mais ou menos, tipo assim, a medir, a ver quem é quem. Porque eu já tinha sido tão enganado com as minhas próprias ilusões e também com aquilo que a outra pessoa passava. Então não queria... eu estava tão bem psicologicamente, porque já tinha tido a minha depressão e agora estava bem psicologicamente. Se eu não vou arriscar o meu bem-estar emocional num novo relacionamento sem saber realmente que esta pessoa vale a pena. É um investimento que eu estou a fazer. Então... Mas o relacionamento é um grande investimento da vida de uma pessoa. É maior do que um investimento financeiro. Claro. Né? Porque a partir desse relacionamento é que ela vai constituir a base dela, que é a família. Né? Bem, mas aí chegou à conclusão que valia a pena arriscar. Valia a pena, então, olha, da tua parte há interesse, da minha parte também há interesse, então, olha, vamos avançar e começámos a namorar. E depois, assim que começámos a namorar, eu recebi a carta de despedimento lá do trabalho. Portanto, eu só fui trabalhar para aquele serviço para a conhecer. Eu trabalhava no laboratório de urgência e abri uma vaga 6 meses antes do meu contrato terminar, que eu assumia que o contrato ia ser renovado, abriu 6 meses antes uma vaga lá para o laboratório onde a Sofia estava. Então a gente conheceu, começámos a namorar. Assim que nós começámos a namorar, eu recebi no serviço a carta de despedimento. Que é isso? Entrou no relacionamento, perdeu o emprego. Exatamente. No seu caso também, depois de avaliou direitinho e viu que era ele, viu que valia a pena arriscar. Pois, tudo estava encaminhado, não é? E depois eu sempre também fui de pensamento positivo. Havia algumas pequenas coisas que também podiam ser ajustadas, não é? Para que pudéssemos levar o nosso relacionamento para a frente e assim foi. Mas ela antes de me conhecer, ficou chateada comigo. Eu entrei no serviço e não lhe falei. E ela não... Não me pergunto porque é que eu fiquei chateada. Era uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente. Era uma pessoa que eu só ouvia falar de nome. Não é? Quem é que ele pensa que é que chega aqui e não diz bom dia nem boa tarde? Então, o que é isto? Agora, os problemas assim, surgiram entre os dois depois de quanto tempo ali juntos? Foi depois da gente estarmos casados. Já depois do nascimento da menina. Depois da filha ter... A gente nunca teve assim brigas, sempre nós preparámos o casamento os dois juntos, fizemos tudo certinho, orientámos tudo, nunca tivemos assim nenhuma questão fraturante. Depois de estarmos casados e já a nossa filha ter nascido, é que foi nessa altura que nós tivemos ali, começámos a ter os primeiros problemas. As brigas e tal. Sim. E quando surgiu a depressão na sua vida? Foi depois desse processo de despedimento. Depois do processo de despedimento eu fiquei revoltado. Disse, eu sei que eles estão a fazer isto por inveja, porque foram 2 colegas meus no serviço que fizeram isso. Inventaram histórias em relação à minha direção de serviço e então eu fui expulso, fui despedido injustamente. E senti uma revolta dentro de mim muito grande. E depois voltei-me para uma área profissional à qual eu não tinha experiência, porque eu fiquei tão magoado com a parte médica, com a parte clínica, que eu disse, agora vou mudar o rumo. Pensava que mudando o rumo à minha vida, que eu ia ser feliz, que ia encontrar uma forma de me realizar profissionalmente. Então voltei mais para a parte da delegação médica, o trabalho de vendas, de representação de dispositivos médicos, e depois aí também não correu bem. Ou seja, a pressão era muita, era uma empresa que era pequena, que queria crescer muito, então me dava muito trabalho aos funcionários, eu tinha uma área enorme para representar,
o meu trabalho nunca era aceito, eu estava sempre a fazer pouco. E depois, entretanto, foi nessa altura que comecei a ter depressão, porque a pressão era tanta, as contas haviam para pagar e eu não estava a trabalhar na minha área base, e então foi a partir desse momento que começou a depressão a entrar na nossa vida. Novamente, porque eu tinha tido uma depressão antes, na altura que tive os vários relacionamentos, ainda estava na faculdade, tive uma depressão grande que fui tratando em psiquiatria, fazendo psicanálise e não sei o quê. Depois tive essas melhoras quando comecei a trabalhar no hospital, quando conheci a Sofia, e depois quando veio o despedimento e eu ter que trabalhar noutras áreas, foi quando a depressão voltou novamente com mais força. Só que agora, quer dizer, diferente da outra vez, porque agora você tinha uma esposa, tinha uma criança, e era o momento da sua vida, digamos, que você tinha que estar bem mesmo, né? Porque tinha que dar um suporte para a esposa, para a filha, para a criança. Mas o momento que você mais precisava dessa força foi que a depressão veio com tudo, né? Com toda a força. Veio para arrasar mesmo, acabar. E houve separação entre vocês? Não. Não chegou a haver. Havia desentendimento em casa, havia pensamento de cada um ir para o seu lado, havia os pensamentos de suicídio que eu nunca tinha verbalizado. Nunca falou com a sua esposa? Na minha primeira depressão nunca verbalizei, e que na segunda depressão, agora já casado, comecei a verbalizar. Porque era um fracasso. A minha vida estava a ser um fracasso total. Quer dizer, você dividia, você falava para ela que estava querendo morrer. Então como é que era isso? Ele chegava e dizia, olha, para mim não tem jeito, eu penso em morrer, acabar com tudo. Como é que era? Eu ouvir aquilo, não, claro que não me agradava, ainda por cima tínhamos uma bebê, não é? É daquela força que nós temos dentro de nós que não sabemos explicar. Que eu punha logo um não é? E passava-lhe positivismo, passava-lhe... Ele dizia o quê? De que maneira ele falou para você dessa vontade de morrer? Que não estava a conseguir arranjar um trabalho, porque não estávamos a conseguir. Uma das coisas que havia era o dinheiro desaparecia. E ele disse claramente que queria morrer. Exatamente, que só lhe vinha a ideia de pôr um fim à vida porque não estava a conseguir nada, não estava a ser um bom esposo. E você dizia para ele, mas você não pensa em mim, não pensa na nossa criança? Exatamente, passava essa mensagem e dizia-lhe que ele tinha muito para dar dele. Era um excelente profissional, não era por uma situação do passado que ele tinha que arrastar, tinha que se lançar para a frente, não é? Sempre palavras positivas que puxassem aquilo que estava enterrado. Mas esse é o grande problema de quem sofre com depressão, e quem está a acompanhar o programa agora e está com depressão entende bem isso. O depressivo nunca consegue ver as coisas positivas. Ele pode ter, por exemplo, só para entender bem, isso aqui é tudo que a pessoa tem de positivo na vida. Mostra aqui, por favor. No caso depressivo, você tem tudo isso aqui de positivo. Tudo de positivo, para você avaliar. Eu tenho família, no caso do Dr. Liberto, esposa, filha, né? Coisas preciosas da vida, muito mais precioso do que emprego. Ele poderia ter o melhor emprego do mundo, mas nada se comparava à esposa e à criança, à família dele. Abaixo de Deus, a família é a coisa mais importante da vida do ser humano. O depressivo, ele pode ter família, ele pode ter um corpo saudável, ele pode ter filhos, ele pode ter tudo favorável a ele. Olha, várias coisas boas, várias coisas positivas. Mas aí surge algo bem pequeno, negativo. Perdi o emprego, me mandaram embora, falaram mal de mim. Mas isso são coisas tão pequenas, diante de coisas mais preciosas da vida. Perder um emprego, vai conseguir outro. Perder um bem material, perder um carro, carro é uma lata, é um objeto que a pessoa vai trabalhar e vai conseguir depois. Fechou as portas de emprego, bem, mas não tem só aquele lugar. Não é só aquele local para trabalhar, tem outros locais.
O mundo é feito de oportunidades, mas o depressivo não consegue ver as coisas boas da vida. Se vem algo, um problema, ele vê esse problema aqui como um monstro. Como um monstro. Então ele ignora tudo de bom que tem na vida e se deixa abalar por isso aqui. Só que as pessoas não compreendem. O depressivo passa por isso, ele sofre, mas ninguém consegue compreendê-lo. Às vezes ele é mal interpretado. Ah, você é mal agradecido, você não dá valor às coisas da vida, você devia ser mais grato pelo que você tem. Só que não é assim que o depressivo enxerga. E não é culpa dele. Não é. É que a depressão é uma coisa tão cruel, e só quem tem sabe. Por isso que não há remédio que possa curar, não há médico que possa curar o depressivo, porque é um problema que está na alma. Só Deus conhece a alma. Só Deus sabe o que está dentro da pessoa. Então você que sofre com depressão e que já foi a tantos lugares, que já bateu em tantas portas, você que já fez tantas coisas para se ver livre desse sofrimento e não conseguiu, Deus entende você. Ele sabe do que você passa. Ele sabe da sua dor e Ele quer te ajudar. Ele quer te socorrer. Dentro de você é escuridão, a dor, a sofrimento. Havia esse sofrimento no doutor Liberto. Veja, ele tinha esposa, ele tinha uma criança. Ele amava a sua esposa, amava a sua criança. Mas a depressão, a tristeza era tão grande que ele não conseguia ver a preciosidade que ele tinha perto dele, que era a família. Bem, mas aí, qual foi o pior momento dessa depressão? Foi quando eu comecei a dizer que ia me matar, íamos separar, que eu ia me matar, porque eu tinha vários insucessos na minha vida, como o Sr. Bispo estava a dizer, e eu era tão perfeccionista que isso para mim era uma mancha enorme, que me tapava as outras áreas da minha vida. Ou seja, tinha falhado num emprego, ia começar a falhar noutro emprego, e então tudo o que eu tinha de bom na minha vida não valia a pena se a parte profissional não fosse realizada. Nós vamos falar mais, agora nós vamos falar da parte boa que foi a mudança que Deus fez na sua vida, mas eu só vou conversar nós temos uma convidada aqui também, Elisângela, está no Skype já, para falar conosco lá da Itália. Se já estiver, eu gostaria já de atendê-la, por gentileza, tá bom? Enquanto isso, eu queria... já temos o Bispo Wagner, lá da Itália, e temos a Elisângela. Bispo Wagner e Elisângela, bom dia. Bom dia, Bispo, bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Eu tenho aqui a Elisângela, que sofreu muito, e ela vai nos contar. Elisângela, quem era você antes de chegar na Igreja Universal? Bom dia, Bispo, bom dia a todos. Então, Bispo, tudo começou já na minha adolescência. Com 14 anos eu tive um relacionamento, né? E deste relacionamento eu sofri muito, porque foi um relacionamento abusivo, né? Ele era muito possessivo, ele era violento, ele tentou me matar várias vezes, e isso já vinha me mostrado já desde namoro, né? E eu acabei me envolvendo profundamente com ele, e com 15 anos eu acabei engravidando dele e fiz um aborto. Eu fiquei desesperada e cometi o aborto. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu continuei e acabei indo morar com ele. Só que eu fugi de casa, porque em casa também eu tinha uma educação severa e violenta, né? O meu pai era violento, então eu via ele brigando com a minha mãe sempre, batendo nela, enfim. E para fugir destes problemas, eu acabei me envolvendo e casando com essa pessoa, né? É exatamente o que todos os jovens fazem, né? Eles querem ter liberdade e acabam saindo de casa e depois criam um monte de problemas. Foi o que aconteceu contigo. Foi, Bispo, foi justamente assim. Aí casei com ele, né? Fui morar com ele, enfim. Você tinha quantos anos? Foi com 16. 16. 16. Uma criança. Uma criança, né? Uma jovem querendo liberdade, querendo aproveitar, e achava que aquilo ali era a solução, esse relacionamento. E piorou, né?
E a violência e a possessividade dele era cada vez pior, né? E ele me confinou num lugar, não deixava as pessoas se aproximarem de mim, comprou uma arma, me levou para um lugar deserto, tentou me matar, e ali já teve um livramento de Deus, porque ele achava que tinha levado a arma e não levou, enfim. Aí depois tentou me matar com um facão, tudo isso eu com ele. Tentou atear, né, fogo em casa, na casa onde a gente morava. Enfim, foi assim, olha, eu vivi um inferno com ele. Até que eu resolvi dar um basta. Isso eu fiquei de namoro, tudo 8 anos. E casado quanto tempo? Eu fiquei casada com ele uns 5 anos, né, uns 5 anos. Aí resolvi sair de casa. Chamei os meus pais e, olha, não dá, assim. Meus pais nem sonhavam que eu vivia isso, que eu nunca contei, eu vivi isso tudo sozinha. E chamei meu pai e fui embora, né? Aí me joguei no mundo, né? Ele me perseguiu ainda durante 1 ano, ele me perseguiu, tentou matar minha família, enfim. Depois, passado isso, eu me joguei no mundo. Vários relacionamentos, me entregava para vários homens, algo assim, para preencher aquele vazio, né, que eu sentia, eu me relacionava e só me decepcionava cada vez mais, né? E com isso veio com várias decepções nos relacionamentos, doença também, porque eu comecei a ficar doente, eu ficava doente do nada, eu sentia dores abdominais e eram horríveis, e eu mudava de cor, eu ficava amarela, eu ficava verde, e vivia passando mal. E daí a doença e também a vida profissional. Eu estudava na época, né, assim que eu me separei, eu comecei a estudar, parei a faculdade por conta da doença, por conta também que acarretou uma depressão com isso tudo, porque a vida profissional e financeira também não andava, né? Por conta da minha doença, dos meus problemas de saúde, eu fui demitida e não conseguia trabalhar porque não tinha saúde. Não conseguia trabalhar porque não tinha saúde. E ali as dívidas foram virando uma bola de neve e eu caí em depressão, né? Fiquei muito depressiva, já não saía mais de casa, eu não via motivo para viver, me confinei totalmente, eu não queria ver nem meus familiares, eu vivia trancada no quarto, eu não queria tomar banho, são aqueles sintomas mesmo assim, reais da depressão, né? Então, sofri muito, muito mesmo, e fiquei ali um bom tempo assim, bispo. Qual foi o pior momento da depressão para você? Olha, o pior momento mesmo é quando eu vi assim, olha, eu pensava comigo, é como o bispo falou, a gente só vê coisas negativas realmente. E eu dizia assim, olha, eu não preciso mais viver. Para que eu vou viver? Assim, vinha o pensamento de suicídio? Vinha sempre. Eu assim, eu não quero mais viver assim, eu prefiro morrer. O que eu estou fazendo aqui? Que vida inútil, né? E aquilo era um bombardeio de pensamentos, assim, bombardeio. Então, foi bem difícil, bem sofrido até, olha, muitos anos assim. E você conheceu a Igreja Universal como? Através de quem ou através do quê? Então, bispo, por conta dessa depressão, né, vinha as insônias, eu não dormia também. Então, eu ficava madrugadas e madrugadas acordada, né? Até que, né, eu assisti o programa da IURD, da TV, e era a minha companhia, né? E aquilo, de uma forma, me alimentava, me sustentava, me dava uma injeção de ânimo, assim, opa, né? Quantas pessoas que estão nos acompanhando agora, aqui na Itália, em toda a Europa, aonde está chegando esse programa, que passa a noite em claro, justamente por causa da depressão, por causa da dor, por causa de uma doença, pessoas que têm o corpo infectado, pessoas que estão gemendo, que passaram a noite em claro e agora estão ouvindo esse testemunho seu. Sim, isso. Aconteceu contigo? Assim, comigo, assim, graças a Deus, eu assisti a um programa e fui convidada, né,
o pastor convidou, você que está passando por isso, e tudo o pastor falava comigo, parecia que era assim, só faltava falar meu nome, Elisângela, você está aí do outro lado, e você está passando por isso, vem. Então, foi o que aconteceu, né? Eu liguei para a igreja, fiz uma ligação, e o pastor, não, você pode vir? Assim, vou. Sabe, assim, eu recebi uma força. Foi exatamente numa quarta-feira. Exatamente. Pode ser o mesmo para essa pessoa que está nos acompanhando hoje, quarta-feira, ela procurar a igreja. Porque é só o Espírito Santo, só depois. Você foi a primeira impressão que você teve? Olha, bispo, eu cheguei tão desesperada mesmo, assim, tão acabada mesmo, que eu queria um apoio espiritual, eu queria ouvir o que o pastor tinha para falar, né? Eu estava com essa esperança. Eu fui já assim com a mente aberta, sabe? Eu quero ajuda, isso é muito importante. Você tem que buscar ajuda, tem que ter essa humildade, tem que ter essa força, né? De pedir ajuda, não pode ter medo e se confinar, sabe? Que esse é o grande problema das pessoas. As pessoas ficam com medo de buscar ajuda. Elas estão no fundo do poço, estão caídas, estão desanimadas, sem forças, mas elas ficam colocando uma parede na frente, que é aquele medo de buscar ajuda. Mas você não teve esse problema. Não, bispo, não. Eu cheguei na igreja bem aberta, senão eu preciso resolver a minha vida. Preciso resolver. Então ali, o homem de Deus, tudo que o homem de Deus estava, eu me lançava. Começou a obedecer. Comecei a obedecer, desde o primeiro momento. Isso é muito importante, a pessoa chegar na igreja, ouvir o que é pregado, a Bíblia, a palavra de Deus, e a pessoa ter humildade e ter coragem, né, para colocar em prática. Isso você fez. Isso eu fiz. O que aconteceu? Olha, bispo, a mudança, sim, foi gradualmente, né, acontecendo. Mas... Bispo Wagner, nós estamos tendo uma perda de sinal, estamos tendo uma perda de sinal durante alguns momentos. Mas deu para compreender bastante o testemunho da senhora Elisângela, que se libertou da depressão. Agora, eu estou vendo aí ao fundo, o Bispo Wagner, estou vendo aí sobre o banner de Harã, da cidade de Harã, de onde Abraão saiu, onde Deus falou com ele. Aí também da Itália, essa mesma fé, não é? A fé abraâmica, a fé para as pessoas que querem mudar de vida, que querem sair da situação na qual elas se encontram. Aí em Roma, em toda a Itália, essa fé está sendo também passada aí para todas as pessoas, não é? Exatamente, bicho. Nós estamos nessa mesma fé, como em toda a Europa, em todo o mundo, e essa pessoa que está nos acompanhando, de qualquer cidade aqui da Itália, aqui de Roma, nós temos várias igrejas aqui. Bom, tivemos uma perda do sinal, aí, mas Bispo Wagner e a Elisângela, muito obrigado pela participação. Infelizmente, o sinal está cortando, né, a fala de vocês, em alguns momentos foi interrompida, como agora, mas você da Itália tem aí, olha, o endereço do nosso templo aí em Roma, e você pode entrar no nosso site também, igrejauniversal.pt, e você vai saber em todos os países da Europa onde tem a Universal, inclusive na Itália, você clica lá na bandeirinha da Itália e você vai saber todas as moradas que temos aí. Muito bem, falando da Fogueira Santa de Israel, doutor Liberto, nós estamos aqui já com tempo curto, mas terminando aqui, vamos acabar aqui o nosso pequeno almoço. Bom, a Fogueira Santa teve uma importância muito grande na sua vida, né? A Fogueira Santa foi o trampolim para a nossa vida. Permitiu resolver tudo aquilo que a mim me limitava, como homem, como pai, como profissional.
E a nível espiritual veio preencher, a Fogueira Santa veio, ajudou, foi o caminho que me levou a preencher o vazio que eu sentia e a curar de vez a depressão. Nunca mais tive depressão, nunca mais tomei comprimidos para os nervos, que eu tomava, muitos comprimidos, e ter a estabilidade emocional e familiar e espiritual que eu tenho hoje. Quais foram as conquistas que vieram? Olha, em primeiro lugar foi a paz de espírito. Libertou-se de tudo, totalmente. depressão, A cura acabou. da doença foi um processo rápido em pouco tempo. Depois foi a nível profissional, estabelecer-me como empresário dentro da área da saúde com que eu trabalhava, com as análises clínicas. Abri a primeira clínica, depois essa clínica ficou pequena, abrimos uma clínica maior. Aí, nesse momento, eu precisava de uma pessoa para me... Eu queria até que mostrasse as imagens enquanto ele fala. Por favor, mostre as imagens. Porque, para quem caiu em depressão porque perdeu o emprego, a realidade depois mudou, porque no lugar de ser empregado, passou a ser o dono do seu próprio negócio. Porque eu não tinha essa visão, antes das Fogueiras Santas, eu não tinha essa visão. E a minha visão foi aberta com as campanhas de criar o meu próprio negócio. Como estava a dizer, depois da primeira clínica que se tornou pequena, onde tudo foi iniciado, porque por incrível que pareça, a gente estamos aqui a fazer o pequeno almoço, as pessoas que vinham à clínica fazer análises clínicas, eu oferecia o pequeno almoço às pessoas, era uma forma de agradecimento, as pessoas confiarem no nosso trabalho. Depois essa clínica ficou pequena, passámos para uma clínica maior, foi necessário ter pessoas a darem-me assistência, foi quando a Sofia deixou de trabalhar no hospital, pediu as contas no hospital, ela que tinha um cargo estável, uma profissão estável, e veio trabalhar comigo. E atualmente abrimos há cerca de 2 anos aqui em Lisboa também uma clínica muito bem situada na região de Telheiras, na zona de Telheiras, e estamos a avançar. Agora estamos a apostar na medicina estética facial. Nós trabalhamos com saúde da medicina convencional, com as medicinas alternativas, e agora estamos também a abrir uma nova área, que é a medicina estética, e vamos em frente. Isso é o resultado do altar. Tudo do altar. Sem altar não havia Pode resultado. deixar as imagens da família dele para que as pessoas conhecerem um pouco? Por favor, pode colocar. Quer dizer, o altar trouxe essa vida de qualidade, essa vida de paz. Nós temos aí as imagens. Tem aí você, a Sofia, vai aparecer também sua criança. Então, doutor Liberto, são 2, né? Essa é a mais jovem. Essa aí é qual o nome dela? Emma. E a outra? Carolina. Olha que riqueza que Deus deu, né? Mas a pessoa com depressão, ela não consegue ver isso, né? Não. Então ela pensa em dar cabo da vida enquanto ela tem tantos motivos para viver, né? Porque é engraçado, porque a minha filha mais nova veio numa altura que nós já não esperávamos. E eu, com a depressão que tive, na idade que a minha filha mais nova tem hoje, eu não acompanhei o crescimento da minha filha mais velha. Não, tanto que a minha filha mais nova tem hoje comportamentos que eu digo à Sofia, a Carolina não tinha estes comportamentos. Isso não tinha, tu é que não te recordas. O casamento hoje feliz, uma mulher feliz, realizada? Era a minha visão. Concretizou-se. Que bom. Olha, nós vamos depois com mais tempo, porque parece que o programa tem bastante tempo, 1 hora, mas passou muito rápido. É verdade. Passou muito rápido, mas deu para conhecer a história do Dr. Liberto e a família, frutos do altar. Nós estamos na Fogueira Santa de Israel e vou mostrar essas imagens para vocês. Inclusive, temos uma gravação que foi feita lá em Haram, que eu queria que colocasse aí agora, para as pessoas entenderem que lugar é esse em que Deus chamou Abraão. Onde estava Abraão, esse lugar que ele foi chamado para a terra de Canaã. Em todos os templos da Universal, nós estamos a viver essa fé. Para você que quer mudar de vida, para você que quer conquistar aquilo que Deus tem preparado. Veja só essa gravação que nós fizemos. Para a pessoa sair, ela
tem que ter um objetivo maior, um alvo maior. Quando fala olhai para Abraão, é fazer o que Abraão fez. É ter a mesma coragem de obedecer, de deixar tudo por algo maior. A pessoa, para deixar tudo, ela tem que ter essa visão de algo maior. Porque Deus disse, eu vou te mostrar. Não mostrou nada. Primeiro Abraão tinha que mostrar que cria. Depois, então, Deus ia mostrar que cumpria a promessa dele. Hoje não é diferente. Não. Porque a fé de Abraão, aqui foi o começo. Aqui é o berço da nossa história, da nossa vida, e é o começo daquele que tem esse objetivo, tem algo. Abraão tinha dentro dele, eu não sou pai, eu não tenho herdeiro, vai acabar tudo, vai acabar meu nome, vai acabar tudo. E Deus disse, eu vou fazer de você uma grande nação. Algo extraordinário, que não cabia na cabeça cheia de dúvidas, de malícias, de maldade. Por isso é que nós somos filhos da fé de Abraão, porque ele largou tudo, ele deixou tudo e partiu mesmo sem saber, porque só depois que ele foi saber para onde ele estava indo. Você viu aí, nós íamos colocar a chamada, mas travou ali o equipamento. Você viu que nesse local em que Deus chamou a Abraão, nesse mesmo lugar, foi o início, digamos assim, dessa jornada de Abraão para a terra de Canaã. Quando ele saiu, se puder colocar as imagens da porta, por favor, para que possamos mostrar. Quando Abraão passou pelas portas, ou por aquela porta, essa porta aí, ó, provavelmente, se puder fixar aquela imagem da porta, provavelmente Abraão passou por essa porta, que era a porta que dava acesso exatamente, que dava acesso à direção de Canaã, essa porta aí. Nós estivemos aí, e exatamente nessa porta, você pode ver que a cidade toda em ruínas. Na época de Abraão era uma cidade próspera, grande, mas hoje já há alguns séculos, essa cidade ficou isso aí, ó, ruínas, e ali tem um pequeno povoado, tem umas 8.000 pessoas que moram aí, e o resto dessa cidade de Harã. Claro que tem as construções ali à volta dessas ruínas, mas uma cidade muito pequena, sem expressão. Na época de Abraão, não, era grande. Deus tirou Abraão dessa terra para levá-lo à terra de Canaã. Agora vamos fazer uma comparação. Deus tirou Abraão desse lugar, que mais tarde seria destruído. E olha só para onde Deus o levou. Mostra as imagens, olha só, as imagens de Israel. Depois nós vamos preparar outras imagens para que não fique só apenas nessas. Temos aí, você vê, a capital administrativa, né? Não a capital espiritual. A capital espiritual de Israel é Jerusalém. Mas nós podemos ver aí a Tel Aviv, uma grande, você vê a parte também, Tel Aviv, você vê também essa Tel Aviv. Veja que é uma metrópole, uma capital moderna, desenvolvida. Israel exporta tecnologia para o mundo inteiro, um país super desenvolvido. Olha de onde Deus tirou Abraão, você vê do lado ruínas, e do outro lado você vê Israel, um país próspero, abençoado, uma terra muito abençoada. É isso que Deus faz. E Ele tira a pessoa de uma situação, talvez não tão como o caso de Abraão, ele era próspero aí, mas Deus cria algo maior para ele. A fogueira santa é para aquela pessoa que vislumbra algo maior e para aquela que está numa condição horrível e que quer sair para uma vida melhor, uma vida diferente. Você pode procurar uma Universal mais perto de si para saber como ter informações de como participar da fogueira santa, tá bom? Hoje, por exemplo, Santa Ceia. O dia inteiro e especialmente à noite, 8 da noite, teremos a Santa Ceia em todos os templos da Universal. Nós estaremos no nosso templo maior, você vai ver as imagens aí, nosso templo maior, Rua Doutor José Espírito Santo. Se puder aquelas imagens noturnas, que é 8 da noite, 8 da noite estaremos aí com a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus. Hoje, 8 da noite, Santa Ceia, tá bom? Bem, volta para cá, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus,
eu apresento a Ti todas as pessoas que unem a fé com a nossa. Que o Senhor as abençoe agora, onde quer que elas estejam, que o Senhor abençoe a todas elas, o lar, a família. Abençoe, meu Deus, a cada pessoa que tem vivido seus momentos de angústia, de dor e de sofrimento. Eu peço por todas elas, que o Senhor abençoe o copo com água, com sagre, todos que dele participarem sejam abençoados. Eu te peço e entrego a Ti, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos agora beber da água. Eu quero dizer a todos que nesse domingo nós teremos o dia do fim, o fim do sofrimento, o fim da dor, o fim da angústia, o fim do desespero. Será o último dia do mês e um detalhe interessante, o último dia do primeiro semestre. 6 meses já, a metade do ano chega ao fim, domingo agora. Sabe o que nós vamos fazer? Assim como vai terminar a metade do ano, nós vamos determinar, nós vamos clamar a Deus que a segunda parte do ano seja de conquistas e vitórias para todos vocês. Então é importante que você esteja nesse último dia do semestre, na concentração de fé e milagres, tá bom? Nosso templo maior, você já sabe, Dr. José Espírito Santo, 36 a 200 metros do Metro de Chelas. Doutor Liberto, muito obrigado pela participação. Sofia, muito obrigado. Nós vamos ter depois um próximo encontro para falarmos mais, tá bom? Um abraço a todos, que Deus os abençoe.